Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Atualidades Pampa, seu programa preferido de todas as noites, está entrando no ar. Você vai ficar bem informado, nós vamos falar para vocês tudo o que está acontecendo aqui por perto e mesmo longe, porque muitas coisas que acontecem longe da gente têm uma influência muito grande nas nossas vidas. Através da TV Pampa, nós estamos chegando aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos. Também estamos ao vivo para o mundo todo, por meio dos nossos canais digitais. Eu me refiro ao YouTube do Atualidades Pampa, o aplicativo da TV Pampa e também ao site tvpampa.com.br. Alguns dos assuntos desta noite você vai conhecer agora. Tiago, por favor. E lá vamos nós de novo. Estados Unidos propõe nova tarifa sobre o Brasil. Mesmo sob ataque americano, o ministro da Fazenda garante proteger o Pix. Flávio Bolsonaro disse que pediu a Donald Trump para não taxar empresas brasileiras. Secretário de Donald Trump diz que Brasil não é um país amigável aos Estados Unidos. A Assembleia Legislativa termina com a taxa veicular mais polêmica do Brasil. Falha em sistema de voos em São Paulo afeta aeroportos de todo o Brasil. Declaração do imposto de renda pode se tornar automática em até 3 anos. A ANAC vai cortar 40% da fiscalização de cortes no setor orçamentário. Caso Henri, Monique disse ter sido dopada por Jairinho. Tem cada uma hoje aí. Os assuntos hoje estão muito fortes. Vamos começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos propõem uma tarifa de 25% sobre mercadorias brasileiras, após concluírem uma investigação comercial de críticas políticas do governo Lula. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos concluiu uma investigação que foi aberta em julho de 2025 e classificou como irrazoáveis práticas do Brasil. Quem traz os detalhes deste assunto é o Tiago Albrecht. Por favor, Tiago. Dona Magda, mais uma ameaça de tarifas e o Trump já pode pedir uma música lá nas borbulhantes de Bibo Nunes. Para quem lembra, né, do nosso Bibo Nunes e as suas borbulhantes. Mas a verdade é que já é a segunda, terceira, milésima vez que o governo dos Estados Unidos está ameaçando com essa tarifação. Como a senhora falou, dona Magda, seria uma retaliação? Pois não. Pela questão diplomática, a questão de, enfim, as falas do atual presidente do Brasil. Alguns itens ficariam de fora, né? Carne bovina, o café e também o petróleo. Basicamente, o que eles mais compram ficaria fora. O representante comercial dos Estados Unidos, USTR, propôs um documento nesta segunda-feira, mais conhecida como ontem, aplicação, portanto, de 25% de novas tarifas sobre importações brasileiras, já falei do café e tal, alguns minérios também de fora, commodities energéticas, por exemplo. Então, basicamente, aí aquele material mais bruto, chamadas commodities, né? Carne, minério, petróleo, etc. Isso tudo não é afetado. A proposta de taxação, repito, considera como motivação atos, políticas e práticas do governo brasileiro relevantes e, abre aspas, passíveis de medidas legais, fecho aspas, suscetíveis de serem investigados por meio da seção 301 da Lei de Comércio Americana de 1974. Essa legislação, aliás, ela visa combater ataques ou práticas desleais que possam vir a afetar o comércio dos Estados Unidos e que pode ser usada para responder a práticas injustificáveis, desarrazoadas ou discriminatórias de governos estrangeiros com os americanos. Então, os produtos aí que poderão ficar de fora da medida, vou repeti-los novamente,
minérios metálicos, peças de aeronaves, petróleo, especiarias, nozes, frutas, café e carne bovina isentos. O que eles mais compram? Da taxação. Bom, tudo... de banana. Até o Pix, viu, Vitorino, entrou nesse documento americano, no documento divulgado, favorecimento do Pix, acordos de comércio preferenciais, etanol, desmatamento, entre outras questões, estão entre os tópicos citados pelos americanos para a sugestão, dona Magda, de mais 25% de taxas. Essa é a notícia. Ok, Vera. Eu tenho um assunto que é sequência desse, mas antes eu quero me debruçar um pouquinho nessas informações aqui que o Thiago está trazendo. E a análise realizada pelo governo norte-americano, que foi apresentada, ela é bastante ampla e, sinceramente, me deixou assim, uma série de dúvidas. Por exemplo, eles alegam que tribunais brasileiros teriam emitido ordens secretas contra redes sociais norte-americanas e fazendo com que conteúdos políticos tivessem sido removidos. Eles também alegam um tratamento tarifário preferencial diferente praticado pelo Brasil com outros países, o que beneficiaria outras nações em detrimento dos Estados Unidos, como, por exemplo, produtos indianos e produtos mexicanos. Eles se queixam que o Brasil não adota medidas suficientes para combater o suborno e a corrupção. E também não se preocupa em combater a falsificação de produtos, entre outras situações. Sobre o Pix, e tem outras, viu? A lista é um pouquinho maior. Sobre o Pix, uma das alegações possíveis seria justamente de que hoje o Pix é a forma de transação comercial mais frequente aqui no Brasil. Então, as pessoas estão abandonando os cartões de crédito que tem bandeira... Da onde? Brasil. Não. Tem bandeiras também norte-americanas, né? Muitos cartões de crédito. Isso estaria prejudicando de certa forma, porque representa a autonomia do povo brasileiro, no sentido de que hoje nós não vamos mais a bancos, raramente nós comparecemos pessoalmente, fisicamente em um banco, a gente resolve a vida através de um aplicativo de banco e era isso. Mas depois eu trago mais informações a respeito do que poderia ter ocasionado também essa nova taxação de 25% nos produtos brasileiros. Guto, por favor. Magda, o Brasil nos últimos anos voltou a ser uma das 10 maiores economias do mundo. Se tornou, nos últimos 3 anos, o segundo maior destino de investidores estrangeiros. O real é uma das moedas que sempre fica entre o primeiro e o quinto lugar das que mais se valorizam frente ao dólar. O Brasil lidera o bloco dos BRICS, junto com a China e com outros países em franco desenvolvimento. E tem relações comerciais de respeito com todo o mundo. Com os Estados Unidos, o Brasil é um dos poucos países em que apresenta uma balança comercial deficitária, ou seja, pesa para o lado dos Estados Unidos um superávit milionário frente às relações com o Brasil. O que justifica, então, esse tipo de agressão? É porque o Brasil vem crescendo muito, tomando o seu lugar no mundo de muito respeito. E aí tem uma banda de sabujos que vão atrás dos americanos de forma submissa e que diz o seguinte: se continuarem desse jeito, o Brasil continuará sendo uma grande economia e não vai ficar lambendo botas ou dependendo dos Estados Unidos para nada. Vai continuar sendo uma economia forte. A primeira vez foi o Eduardo, que foi lá e articulou o tarifaço. Agora foi o Flávio. Tanto que essa taxação já está sendo chamada de tariflávio, porque é dele. Ele foi lá, ele provocou isso. Agora o governo brasileiro vai ter que correr atrás para, mais uma vez, consertar toda essa pataquada que essa gente que não aceita que perdeu na urna, que tem que esperar outubro para ver o resultado da eleição, vai lá e fica numa posição submissa, subserviente, prometendo entregar tudo que tem no Brasil para os americanos. Uma pena, mas eu tenho certeza que nós vamos sair mais uma vez, como já saímos da outra vez, vamos ter que sair dessa. Vera.
É a minha manchete, né? Declarações do senador Flávio Bolsonaro de que este encontro que ele teve nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump, com o vice-presidente e também com o secretário de Estado Marco Rubio, que ele pediu categoricamente que não fossem aplicadas normas tarifárias, novas normas tarifárias, né, ao Brasil. E eu tenho até, inclusive, aqui, ó, entre aspas, aqui, a fala dele. Vamos ver aqui, ó. Ele disse: não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles em uma entrevista de Flávio Bolsonaro. Ele disse mais que quem está sendo retalhado não é o Brasil e nem as empresas brasileiras, e sim o próprio Lula. Segundo Flávio Bolsonaro, Donald Trump diz que olha Lula como uma pessoa não confiável. Então, são as declarações dele e eu, sinceramente, considero extremamente perigosa uma fala, tu dizeres que não ocorreu e daqui a pouco ser desmentido. Então, eu acredito realmente nisso. Acabou de sair uma carta que o Flávio Bolsonaro enviou para o secretário Marco Rubio, pedindo para que não houvesse a tarifação do Brasil. Então, está comprovada, essa carta foi recebida lá no governo. Então, o que o senador Flávio falou, que disse na reunião, ele agora comprova com uma carta, desmentindo, portanto, essa acusação de que ele teria trabalhado por novas taxações, apenas para ilustrar a tua manchete. Saiu agora, faz 50 minutos, uma hora. Obrigada. Tu queres... Não, então, oficialmente, nós temos uma resposta que, no meu entendimento, é extremamente confiável, porque ninguém vai usar um documento, vai usar o seu próprio nome para dizer aquilo que não falou, porque ele poderia ser desmentido pelo governo norte-americano. Ruschel, por favor. Opa, desculpa, Guto. Não, ele disse que não pediu dinheiro pro Vorcaro também. Depois ele disse que não pediu dinheiro, ele disse que cobrou uma dívida. Não, mas primeiro ele disse que era mentira, que não tinha pedido. Nem sabia quem era o Vorcaro. Ele só fala a verdade. Mas foi a única vez que ele mentiu. Atenção. O Lula também disse que o negócio é o Flávio. Atenção, senhoras e senhores, a sua palavra, doutor Ruschel, sobre o assunto do Tiago. Recuperando o tema, então. E da Vera, isso. Recuperando o tema. Há uma visão do governo brasileiro em relação de que está havendo uma interferência direta nas eleições com essas notícias recentes que nós estamos tendo aqui, né? Mas uma avaliação positiva dentro do governo atual, de que o tiro pode sair pela culatra. Eu faço uma linha de raciocínio, eu acho que esses dias tivemos um debate aqui de que acho que foi o Bibo que trouxe com muita propriedade, que todos os Bolsonaros foram eleitos, até o presidente, primeiro o Jair, o Flávio, o Eduardo, o 04, lá, todo mundo foi eleito no voto e é uma verdade. Ou seja, eles passam entre si, como uma dinastia ou como uma família, né? Eles passam uma ideia entre si e o benefício de um atinge a todos. Mas como negar que o prejuízo provocado por um não atinge a todos? E como esquecer que foi trazida essa bancada, se passou aqui o vídeo, se passaram os vídeos aqui do Eduardo comemorando e jogando para si o benefício de que ele conseguiu a tarifação. E isso irradia para todo mundo, pessoal. Assim como o voto, esse menino 04 está conseguindo se eleger porque ele é Bolsonaro, que bom, a família tem um conceito positivo, mas quando dá o negativo também dá, não dá para descarar. Então se imagina que essa nova tarifação, ela pode, o tiro estar saindo pela culatra, sim, porque essa tarifação teria vindo para bombardear o governo brasileiro e o tiro sair pela culatra, chegando ainda. Há uma rejeição, por quê? Porque há uma rejeição forte no Brasil ao Trump. Tá? Evidentemente, com tudo isso que ele fez, o que ele provocou na nossa economia, o que ele provocou nos nossos empresários, esse vai, não vai, tarifa, destarifa, ele tem uma rejeição forte. Então, ficou associado. Então, há algumas conclusões que se diz, onde se tenta provar que houve interferência, dona Magda. Primeiro, o encontro de Trump com Flávio. Segundo, nesta semana ele declarou terrorista o PCC e o Comando Vermelho. Ele nomeou Daniel Pérez como embaixador americano. Ele taxou em 25%. Ele fez publicações de foto com o Flávio Bolsonaro tentando estimular. E ainda a declaração de Marcos Rubio depreciando o Brasil. Tudo
tudo numa mesma semana. É muita casualidade, já que os Estados Unidos não dava bola para nós, já que os Estados Unidos não dá bola para... Porque eu não entendo. Ora, querem dizer que a família Bolsonaro tem poder nos Estados Unidos, ora não querem, conforme precisa, vai para lá, vai para cá. Então, me parece sim que é uma interferência direta do governo americano na influência, nas eleições brasileiras aqui, pelos fatos que elenquei para os senhores. Arthur, trazendo para a nossa realidade aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Farsul, que é a Federação da Agricultura aqui do estado do Rio Grande do Sul, já fez uma avaliação por parte do seu departamento internacional. E esses 25% de taxação por parte do presidente Donald Trump vai afetar 74,9% das exportações de produtos, matéria-prima brasileira, gaúcha. Então, isso vai afetar diretamente aqui o nosso agronegócio, que já vem em dificuldades, efetivamente, dado o contexto que nós estamos vivendo. E a FIER, que é a Federação das Indústrias, afirma que do total das exportações gaúchas, 86,7% das nossas exportações serão afetadas por essa taxação. Lamentavelmente, enfrentaremos aí semanas obscuras, fazendo com que o nosso produtor e o nosso industrial tenha que fazer mágica para contornar mais esse pautério do presidente Donald Trump, com apoio daqueles que se dizem patriotas. Agora, quando o assunto é materiais elétricos e hidráulicos, a Sigami é referência número 1 no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. São mais de 20 mil itens à pronta entrega, garantindo que construtoras, indústrias e profissionais de reformas encontrem tudo o que precisam em um só lugar. Isso significa mais agilidade no seu dia a dia, menos atrasos e zero dor de cabeça. Com logística eficiente e entrega rápida para os 2 estados, a Sigami assegura que seu projeto continue avançando, sem interrupções. E, além disso, você conta com preços competitivos e um atendimento especializado que entende e oferece soluções práticas, não apenas produtos. Se você busca eficiência, confiança e parceria de verdade, está na hora de conhecer a Sigami. Qualidade garantida, preço justo... e uma entrega que não te deixa na mão. Por favor, Rádio, sobre o assunto em pauta. Eu não sei qual é o apelido que eu gosto mais, Bolsomaster ou Tariflávio. Eu acho os dois apelidos muito pertinentes e muito bons. É engraçadinho. Mas é verdade, né? É o Bolsomaster ou é o Tariflávio. Muito bonito, assim, é inteligente. Vamos lá. O Pix foi citado 20 vezes nesse relatório. 20 vezes. E tu viu aqui que falaram como se o Pix fosse colateral, do tipo, falaram do Pix. Não. O Pix é o ponto central dos ataques do Trump ao Brasil. Porque ele diz que o Pix, justamente como foi dito aqui, que o Pix atrapalha os negócios das empresas dos Estados Unidos. Ou seja, Trump preocupado exclusivamente com o seu país e com ele próprio, né? A gente sabe que a fortuna do Trump cresceu em 70% desde que ele assumiu a presidência da República. E é justamente por isso, quando ele faz esse tipo de tarifaço, essas questões, ele faz aplicação na Bolsa de Valores em empresas que vão se favorecer com isso. Com certeza ele já deve ter colocado dinheiro ali na Visa, Mastercard, porque daí ele faz esse tipo de política, as ações aumentam e ele fica mais rico. Ele tem feito isso com uma certa frequência, com silêncio absoluto, né, dos seus apoiadores. Agora, quando ele trata ali, além do Pix, dizendo que o Pix é algo absurdo, que o Brasil está fazendo uma disputa imoral, ilegal e também desleal à economia dos Estados Unidos, ele traz alguns aspectos. O desmatamento do Brasil. Pois é, nós temos o menor desmatamento dos últimos 17 anos no Brasil. Lembrando que no governo Bolsonaro nós tínhamos ministro que dizia que tinha que passar a boiada e acabar com a legislação ambiental e o Donald Trump estava naquele ano ali do governo e não fez nada. E fala muito sobre corrupção, sobre suborno. Vocês sabiam que o Donald Trump legalizou o suborno lá nos Estados Unidos? Legalizou. Tu acha que eu estou mentindo? Procura aí, Decreto Executivo 14.209. Hoje, um agente público dos Estados Unidos pode subornar empresários e vice-versa, que não é crime, não pode ser investigado. O Ministério Público não pode fazer absolutamente nada. E aí ele quer dizer que no Brasil tem muita corrupção, que no Brasil existe muito suborno no Brasil. Quem é ele para falar sobre o Brasil? Se no próprio país dele ele legaliza isso, regulamenta isso e impede os órgãos de controle de investigar esse tipo de corrupção. E aí ele usa isso como argumento. É
cinismo, né? Assim como é cinismo agora o Flávio Bolsonaro dizer que eu enviei uma carta, eu disse para não taxar o Brasil. Aí falam aqui, ele enviou uma carta, tá comprovado. Sabe de quando é essa carta? Dia 2 de junho. Que dia é hoje? 2 de junho. Ele enviou agora há pouco. Talvez umas 2 horas atrás, essa carta. Depois de ver a repercussão negativa que caiu no colo dele. Porque até então, ele estava em silêncio, não tinha se manifestado. Não falou nada quando ele saiu da coletiva de imprensa, saiu dando entrevista, falou que o PCC, que o Comando Vermelho, não falou nada sobre isso em relação ao Trump. Inclusive, Eduardo Bolsonaro já tinha dito que ele se sentiria vingado se o PIX fosse destruído e o Brasil super taxado. Pois é, então a gente tem que começar a compreender quem é que está falando a verdade e qual é a linha de argumento e para quem que a gente vai dar moral. Para um cara que já mentiu mais de 20 vezes nos últimos dias, como o Flávio Bolsonaro, ou para o que nós estamos vendo no mundo real. Bibo, por favor. Olha, nos últimos 2 dias, Flávio Bolsonaro fez mais pela segurança do Brasil do que o PT em 20. Em 2 dias, simplesmente, ele chamou a atenção dos Estados Unidos para que punisse, tomasse medidas contra organizações terroristas que existem no Brasil. E o que me surpreende é o presidente de um país ir contra quem quer tirar os terroristas. No Brasil, mais de 50 milhões de pessoas estão sob domínio dessas facções terroristas. E o presidente do país está com uma pressão violenta dos terroristas, que ele está atirando para tudo que é lado, que ele não sabe o que faz. Porque todos sabem que nos presídios a liderança em votos é do Lula. Mas como é que pode? Pense você, o presidente do país não aceitar que combate o terrorismo? O que é isso? Que tipo de presidente é esse? Já dá guarida para bandido, guarida aberta ao mundo para terroristas? É isso que ele está fazendo? Ou não? Claro que é isso. E quanto a essa taxação de 25% foi decidida em 2025, onde começaram a discutir com a Lei Seção 301. É de lá, bem depois de chegar o Flávio Bolsonaro. Mas o que tem é que o presidente Trump respeita muito a família Bolsonaro porque são patriotas de direita e que amam o seu país e que detestam terroristas. Quem gosta de terroristas? Que vá morar lá no Irã, vá se amigar com homens-bombas por aí ou coisa assim. O que quer Flávio Bolsonaro e vai conseguir é que nós livremos o Brasil do terrorismo. Porque hoje é uma vergonha. E nós queremos nos aliar, como disse o Flávio, viu uma gravação dele agora há pouco. Ele quer que o Brasil seja como a Argentina, como El Salvador, como o Paraguai, que estão banindo com o apoio dos Estados Unidos ou de qualquer país do mundo que queira vir apoiar para mandar os terroristas embora. Eu aceito. Ajuda internacional, até porque o terrorismo é uma questão internacional. Que os países têm um presidente que pensa no seu país e não está com dívida com relação aos terroristas, quer mandar embora. Por favor. E o que quer Flávio Bolsonaro? Que o Brasil faça parte do escudo das Américas. Países que querem banir o terrorismo. Isso é pedir demais? E quando ele enviou hoje essa carta, é para comprovar que ele não está pedindo para que aumente impostos ou taxas contra o Brasil. Ele pediu, inclusive, que não taxasse, por quê? Já tem taxa demais para os empresários. Tem centenas, quase 300 empresários já foram embora do Brasil, principalmente com relação ao Paraguai, porque o que mais faz desse país é cobrar impostos. Então, o que quer o Flávio? Simplesmente que nós temos um país sem carga tributária elevada e pediu, e disse o seguinte: calma, Trump, em 27 eu assumo o país, vamos negociar de igual para igual, democratas, nós queremos mandar embora bandidos, terroristas, esse tipo de gente. Você que é brasileiro, ou você é daqueles que quer sempre a bandeira vermelha e não a bandeira verde e amarela, e não a camiseta da seleção? Eu não. Nossa bandeira jamais será vermelha e terrorista. Longe daqui. Me admiro quem defende terrorismo. O que é isso? Isso é o mínimo do arrasado mental de qualquer ser vivo. Combater o terrorismo. E vem aqui defender o terrorismo o próprio presidente do Brasil e seus asseclas. É vergonha e não admito isso. Vitorino, Thiago, nós temos o vídeo que tu tinha pedido. O Vitorino fala antes, tu quer o vídeo? É que o vídeo já vai ser um desdobramento além
Ah, entendi. É outra coisa. Então. Aí a gente vai acabar... não, então tá. Eu queria fechar esse assunto para nós partir... Então tá, ok. Então tá, vai lá. Vitorino, então, continua com a... Não, eu queria só dizer o seguinte, eu não vou fazer neologismo, nenhuma gracinha aqui. Quando você ouve a palavra mito, de quem é que você lembra? Bolsonaro, não tem como não. E quando você ouve a palavra ladrão, de quem é que você lembra? Flávio Bolsonaro. Sem dúvida. Todo mundo sabe qual é o sinônimo. Tanto que a própria Polícia Federal mandou tirar as faixas lá com essa palavra, porque todo mundo sabe para quem remete. Então, eu não vou fazer neologismo. Eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito delicado. O governo Lula cavou essa situação, porque ele vem se posicionando de forma hostil, atacando os Estados Unidos, atacando Donald Trump, abrindo as portas escancaradamente para a China e para outros países também que fazem parte do chamado eixo do mal. O Brasil se alinhou a gente que não presta mundo afora e agora começa a pagar a conta. Mas eu não vou me iludir com isso, não. O Donald Trump está fazendo negócio. Anotem, vocês viram a lista de exceções aqui que o Tiago apresentou, né? A lista de exceções representa mais de 65%, ou seja, de cada 3 produtos brasileiros exportados, 2 estão nessa lista. Então, a coisa tem um efeito muito mais psicológico. Bem, eu não vou ficar o tempo todo desmentindo mentiras aqui, ou pelo menos dando a notícia completa para evitar que você interprete mal. Quando o Donald Trump assinou uma ordem executiva, foi para que executivos americanos de empresas americanas não fossem processados nos Estados Unidos por comprar governantes de outros países em busca de vantagens. Ele permitiu que fosse, sim, quer ser julgado no país, julga no país, mas não nos Estados Unidos. Então, assim, se um executivo de uma empresa americana compra um pilantra aqui no Brasil, lá em Brasília, ele tem que ser processado aqui. Não se pode processar esse americano em território americano. Não tem nada a ver com patrocinar, patrocinando corrupção. Então, eles dão a notícia pela metade para induzir o senhor a erro, para pensar essas barbaridades. Outra coisa, Flávio não fez nenhuma festa, nenhuma comemoração. O Eduardo é que fez aquele esparramo da outra vez e falou demais, que o Eduardo é meio boca grande. Mas o Flávio não fez nenhuma comemoração em relação a essa tarifação, a essa taxa. Além do mais, a discussão do PIX, vamos colocar os pingos nos i. O PIX não tem nada a ver com cartão de crédito, são operações completamente diferentes. A citação do governo americano é porque não aceita os PIX que são feitos de fora para dentro e de dentro para fora. Ou seja, eles não querem dinheiro indo para os Estados Unidos, dos Estados Unidos vindo para o Brasil via PIX. Essa é a bronca deles, porque aqui dentro eles não têm como interferir. Se eu vou fazer um pagamento de um magazine, de uma loja de eletrodoméstico, eu fiz uma compra e pagar com PIX, os americanos não tem nada a ver com isso. E nem entram nessa história. E o cartão de crédito é outra coisa completamente diferente. Quanto às ordens executivas, todo mundo sabe quem deu as ordens e foram aplaudidas aqui. Né? Porque a verdade, porque é preciso a internet, censurar a internet, que é o sonho deles. Essas ordens executivas agora caíram no colo. Tudo isso é um pouco de pretexto para eles fazerem o que eles estão fazendo, que os americanos estão fazendo. Interferência americana na eleição. O Barroso foi lá fora e pediu, o Barroso disse, fui lá e pedi ao governo Biden que interferisse na eleição brasileira, que ajudasse aqui o Lula. O Barroso disse, em viva voz, presidente da Suprema Corte Brasileira, na época. Ele disse, o Lula mandou um avião lá buscar a criminosa lá, mulher de um ex-presidente lá, que fizeram uma operação lá, posar, parecia aquela coisa em Entebbe lá, resgataram a mulher e trouxeram para cá. Nada disso é interferência. A interferência é alguém taxar de forma escancarada e deixar bem claro o que está acontecendo no Brasil. O Lula provocou isso. As posições e as posturas do Lula e do governo brasileiro provocaram isso. E todo e qualquer problema que a gente tiver tem um nome que é o culpado. Lula. Por favor, Ali. Bem rapidamente, já foi bastante falado aqui, eu não ouvi se alguém mencionou que o Trump postou a foto com o Flávio Bolsonaro na rede dele, elogiando. Desculpa, Ruxo. É tanta informação sobre Trump, Lula, eu fico meio, né? E
também que não quer dizer nada, né? Porque ele também abraçou o Lula, disse que era amor à primeira vista, então, na verdade, não se leve muito a sério. Lembrando que a justificativa do tal tarifaço encontra a base, a justificativa nas medidas do STF. A gente não pode esquecer do STF. Ah, mas o Flávio... Sim, mas o problema é o STF. Mas tudo bem, ninguém mais quer falar do STF, saiu de moda, né? Os 129 milhões de reais da mulher do Alexandre de Moraes, ninguém mais lembra. Eu lembro. Mas, enfim, duas conclusões que eu queria só dividir com vocês, fazer vocês pensarem. Uma, o Trump, gente, é sempre um risco, né? Porque não tem como dizer que o Flávio Bolsonaro saiu bem dessa situação. Não tem como. Ele está numa sinuca de bico. E o Trump faz exatamente o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quiser, para o bem dele e de quem ele quiser. Agora, a segunda conclusão. Não tem também como dizer que ele está favorecendo o Flávio Bolsonaro nas eleições, ou sei lá, nessa iniciativa dele. Porque olha, se isso for ajudar, definitivamente ele não está fazendo a coisa certa. E se tem uma conclusão que todos nós aqui já tiramos, é que o Trump não dá ponto sem nó. Então, assim, é tudo uma grande porcaria, porque no fim das contas, quem é que se dá mal? Nós. Você, eu, aqui, ó. Então, é isso, gente. Boa sorte, oremos. Gustavo Vitorino, Magda, você é muito carrancudo. A gente tem que dar uma sorriso, né? Até porque hoje eu tenho a notícia que você vai sorrir. Mas é depois. Sorrir bem muda a forma como a gente vive o dia, a forma como a gente se conecta com as pessoas. O doutor Arthur, o doutor Gustavo, o Dion Xavier, junto com a equipe da Oral Sense, estão apresentando a você soluções modernas em odontologia, como alinhadores, implantes, facetas de reabilitação oral, num atendimento especialíssimo em Porto Alegre e Lajeado. Anote aí o WhatsApp para você marcar a sua avaliação. 980-225357. Oral Sense, se faz sentido viver com mais confiança, venha sorrir com a gente. Tiago, para concluir o teu assunto, eu puder passar para outro? Pois é, dona Magda, mais uma vez o Brasil, né, está nessa alça de mira. E aí é como numa guerra, né, que se mandam os jovens a serviço de velhos que não se dão bem, que brigam entre si, mas quem paga com a vida, quem oferece seus filhos é a população, né? Acho que o Arthur que falou, 70% da nossa exportação para lá pode acabar, é isso, né? Praticamente 70%. Praticamente 70% da nossa exportação para os Estados Unidos acaba sendo alvo. Então, chega a beirar o ridículo essa história de querer que o Flávio seja o culpado. Da outra vez foi o irmão dele, o Eduardo, quem de fato fez aquela bobagem toda de comemorar, de achar que estava fazendo grande coisa. Foi um erro. Me parece que aprenderam com isso. O Flávio, daquela vez, não fez nada e agora, inclusive, mostrou um documento onde ele havia já informado, pedido que os Estados Unidos não tarifassem. Então, parece mais uma vez que o Trump mostra a sua cara, os seus valores, a sua ética. Quer dizer, ele olha para o umbigo dele, para o país dele, e vai tentar defender as coisas dele, mesmo que tenha que sobretaxar um país. A bem da verdade é que já está enchendo o saco essa história de taxa, né? Não sei o que o Trump ameaça a taxa. Mas chega de imposto, gente. Chega de taxa. Vamos competir, vamos produzir melhor. Sabe, vamos criar cadeias produtivas onde o melhor vence. Não ficar com essa história de taxação aí fora. E dane-se o Lula. Né? Vocês sabem a minha opinião sobre o Lula. Estou pensando no Brasil. Estou pensando no nosso estado. Dane-se o leite. Vocês sabem a minha opinião sobre o Lula. Estou pensando no Rio Grande do Sul. Produtor, plantador, pessoas que vendem sementes, pessoas que, sabe, que estão lá na lida. Essas pessoas de carne e osso é que vão ser, mais uma vez, se isso se confirmar, atingidas por, repito, essa questão do Trump achar que pode sair taxando todo mundo a todo momento. Então, esperamos que, e o Lula não soube até agora, mas esperamos que saiba lidar com a situação, que se cerque de pessoas um pouco mais equilibradas. Daqui a pouco a gente vai ver a fala dele hoje, que foi absolutamente abjeta no contexto dessa notícia aí. Mas esperamos que, ao menos, como presidente, se cerque de pessoas que possam lidar
diplomaticamente com a situação. Ministro da Fazenda diz que o governo vai proteger plataforma Pix da família Bolsonaro. O que isso significa, Guto Lopes? Magda, hoje com toda a polêmica aí do tarifaço, né? Os ministros tiveram que se pronunciar. O Lula, na outra crise, se saiu muito bem, porque o Brasil saiu como caixeiro viajante pelo mundo, abrindo novos mercados, e o nosso setor produtivo exportador acabou sentindo poucos efeitos daquela taxação anterior, que também foi perpetrada pela família Bolsonaro. Pois bem, agora, então, o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, ele já imediatamente se manifestou e disse que que mais uma vez a família Bolsonaro tenta fazer um movimento contra o PIX, né? Que é citado 20 vezes nesse documento, conforme já alertou aqui o Leonel Hadi, e que o PIX estará protegido porque ele é símbolo da nossa soberania financeira, orgulho do país e do nosso povo. E aí ele diz que as pessoas usam com facilidade, interesses privados e particulares se sentem contrariados a essa abertura do meio de pagamento democrático. Garantiu, então, a proteção da ferramenta, que o governo não abre mão da ferramenta do PIX continuar gratuito e de fácil acesso ao brasileiro. Essa ferramenta, o PIX, ela tem sido contestada pelo governo americano, pelo governo do Trump, já disse muito bem aqui a Vera, porque o governo do Trump, que tem uma política protecionista assim ao máximo, ele tem defendido principalmente as bandeiras de cartão de crédito. Então, os Estados Unidos acusam o Banco Central do Brasil, nesse documento, de favorecer o sistema de pagamentos em desfavor de empresas americanas que atuam no setor. Outras autoridades também saíram em defesa do PIX, Magda, que foi o caso do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que foi quem coordenou todo aquele grupo de negociação com os Estados Unidos e também de abertura de novos mercados na taxação anterior. O Alckmin diz: o governo, com muita transparência, não vai permitir jamais qualquer tema caro à soberania nacional, como é o PIX. Não vai permitir que o PIX fique na mesa de negociação. Não está em negociação e não há hipótese para isso. E aí o Alckmin ainda diz que o Brasil recebe com indignação as críticas dos Estados Unidos, o que é injusta a proposta no que se refere ao PIX. O PIX é um patrimônio nacional, uma conquista do povo, tecnologia a serviço da sociedade, economia sem custo para a população, disse o vice-presidente da República. Só um dado, Magda. No ano passado, o PIX movimentou quase 36 trilhões de reais em transferências. Foi um recorde. A cada ano ele vem quebrando recordes, mais pessoas usam o PIX, o que é uma forma fácil e gratuita da população fazer transações financeiras e bancárias. Pois bem, Magda, inicialmente é isso, as autoridades já saltaram em defesa do PIX. É claro que o documento do escritório americano que o Thiago trouxe ali, as iniciais, eu não vou repeti-lo porque não teria a mesma capacidade, e até nem me lembro quais eram as iniciais, Thiago, em americano. Hã? USTR. UST de Toninho R. Olha só, hein? Então, nesse documento, trata, além do PIX, o Thiago falou aqui, a questão do combate à corrupção, crime organizado, desmatamento, e fala também no etanol. Vocês lembram que com a crise dos combustíveis agora lá no Oriente Médio, teve muita força e volta com muita força a questão do etanol brasileiro. Naquela feira de Hanover, inclusive, o Lula dirigiu um caminhão francês que era abastecido com etanol brasileiro. O caminhão era francês ou alemão. Enfim, não importa. Era que voltou à cena o etanol brasileiro. Aliás, o etanol que o ano passado foi atacado por aqui, que eu ouvi, e esse ano foi defendido, inclusive, que o governo investisse mais no etanol, né, no biodiesel. Então, o etanol está nesse documento também da UR aí que o Thiago trouxe, para referendar essas taxações que são chamadas hoje no Brasil inteiro de tariflável, dona Magda.
Ou o Tariflávio é uma pessoa respeitada pelo Donald Trump, por isso deve ser o presidente do Brasil para ter excelentes relações com o Donald Trump, ou o Donald Trump trata ele como um moleque. Das duas, uma. Porque ou ele articulou essa taxação do PIX, ou ele pediu encarecidamente para que não houvesse a tarifa em cima do Brasil por causa do PIX e foi desrespeitado pelo Bolsonaro de forma... Bolsonaro não, pelo Trump de forma imoral até, né? Humilhou ele. Então, uma das duas, uma, você define, né? Essa camiseta é uma camiseta que envelheceu muito mal. O PIX não era do Bolsonaro e o Master era do Bolsonaro, né? Tá invertida aí essa camiseta. E nós temos, então, nesse momento, esse problema de narrativa. Ou o Flávio Bolsonaro tem realmente influência e poder junto ao governo dos Estados Unidos, e aí tem uma fotinho deles agora sentados na mesa, e o Trump dizendo, não, esse rapaz gosta muito do Brasil, e aí, bom, justifica essa taxação por causa do PIX aqui no Brasil. Ou o Flávio Bolsonaro disse, Trump, não faça isso, e o Trump fez e deu de ombros para o Flávio Bolsonaro. Definam qual é a linha que vocês vão usar. Porque das duas, uma, né? Ou ele está destruindo o Brasil, ou ele está destruindo o Brasil. Porque é um incompetente, além de tudo. Mas nós temos que perceber que esse ataque ao PIX vai prejudicar milhões de brasileiros. Né? Os pequenos empreendedores, aqueles motoristas de Uber, né? Pessoas que trabalham com pequenos comércios. E isso é gravíssimo. O que nós estamos trazendo aqui não é menor. Não é algo que a gente possa dizer que, não, é uma loucura do Donald Trump, isso não vai acontecer. Nós temos que saber a realidade. Nós temos que compreender que o PIX é um patrimônio nacional e que faz movimentar nossa economia sem taxações. Aliás, quem queria taxar era o Paulo Guedes. Tem até entrevista dele sobre isso. Mas, enfim, felizmente isso não prosperou. E o PIX hoje não tem qualquer tipo de taxação. E aí tem que escutar aqui, né, que o Bibo trouxe, que quem é contrário às intervenções dos Estados Unidos é a favor do terrorismo. Então eu queria que me explicasse as fotos do Flávio Bolsonaro com o terrorista TH Joias, com o terrorista Rodrigo Bacelar, com o terrorista Gutenberg Fonseca, todos eles vinculados ao Comando Vermelho. E além de tudo, eu quero que me explique como vai ser melhor ser considerado terrorista, se terrorista a pena máxima é de 40 anos, enquanto o crime organizado na lei antifacção é de 120 anos. Como é que pode ser melhor aqui, né, em termos legislativos, estar do lado do terrorista e não sendo punido como organização criminosa? Vamos falar de coisa boa? A Gebwork Mobiliário para Escritório oferece a mais completa linha de móveis para a sua empresa. Eu não sei, Magda, sabe? Eu acho muito lamentável que a gente esteja tão pouco tempo das eleições e a gente ainda não vislumbre luz concreta no fim do túnel. A gente continua se engalfinhando. Ruschel, por favor. Quando da minha fala, que eu disse que o presidente Jair Bolsonaro foi o maior incompetente da história até então, porque ele, exatamente por todos esses argumentos que a Ali usou, de estar no poder, de ter a máquina, de ter usado a máquina, citei dois rapidamente aqui, que era dobrar 200% o Bolsa Família, tirar os impostos, jogar os precatórios para o próximo governo. Tudo isso ele fez porque estava no governo em ano eleitoral. Exatamente. E conseguiu ser o primeiro, desde a redemocratização, a não conseguir se reeleger. Então, concordo integralmente que é muita incompetência realmente quem está no poder e não se reelege. Mas não foi isso que eu falei. Não. Não, só para deixar. Eu não falei que a incompetência de quem está no poder não se reelege. Embora temos que convir. Tu disse que tem um poder. Tu tem toda a máquina a seu favor. Isso, tô lembrando concordando. Só lembrando que no caso específico, a única pessoa que esteve no poder, né, diferente do PT nesse meio tempo, foi o Bolsonaro. Então é óbvio que estamos falando dele. Mas teve também a pandemia, né, Ruschel? Assim, ninguém passou incólume por isso. Eu só quero deixar claro, não foi isso que eu falei. O que eu estou questionando aqui é: qual é a justiça que se tem quando temos dois candidatos, sendo que um... Oi? Não, que a gente tá... É um troço... O Brasil hoje ele é absolutamente polarizado, né? Mas, enfim, que temos um candidato contra 10. Este um candidato, ele tem toda a máquina na sua mão, né? Enfim, a gente também, assim, ó, quer saber? Já nem sei mais o que dizer.
Fiquem com o Lula, se agarrem no Lula, fiquem com ele por anos e é isso. Posso começar minha fala? Pode começar a tua fala. Eu só quero reiterar que, embora a conclusão dela seja outra, e eu entrei na conclusão, eu disse que eu concordo com os argumentos. Quem está no poder tem todos, e é muito difícil não se reeleger, por isso que normalmente todo mundo faz 2 governos. Eu estava até aí. Em relação, começo a entrar na matéria que eu vim falar aqui. O Trump não é nem moral nem imoral, ele é amoral. Ele é amoral porque ele não usa de nenhum padrão que não seja os interesses próprios. Se tiver que quebrar a ética, se tiver que quebrar a regra, se tiver que contrariar o que ele disse um dia antes, se ele tiver que contrariar o que ele disse um mês antes, ele o faz com a naturalidade. E esse é sempre o elogio que eu faço a ele. Ele defende o país dele, rale-se os outros lambibotes, que o meu querido, com muita felicidade, botou esse apelido, os lambibotes que ficam elogiando e puxando o saco dele, ele não dá bola, ele faz pro americano, tá? Então, eu quero só pegar, vocês viram na minha fala anterior, que eu disse que havia 6 motivos onde se mostrava a interferência do modelo americano na nossa eleição aqui. 6. Não vou cansar vocês dizendo de novo, mas quero só dizer para vocês o seguinte, que de todos há um reconhecimento de que realmente ele fez. Ou ele publicou foto com o Trump, ele se encontrou, ele fez a declaração do Marcos Rubio que o Brasil não é sério, isso e aquilo. O único que se nega é dos 25% da tarifação. Então, lá, o Flávio, o Tário Flávio, como dizem os colegas aqui, o Tário Flávio foi lá, fez todo esse elenco de coisas, conseguiu todo esse elenco de coisas através da influência que a família Bolsonaro tem. Então, conseguiu encontro, conseguiu declaração, conseguiu foto, conseguiu ser recebido, só não conseguiu retirar os 25%, que só hoje, porque o documento é da data do dia 2, hoje ele declara que ele pediu que não cobrassem a taxa. Então, de novo, eu uso da capacidade de raciocínio de vocês. Eu posso dizer o que eu quiser, meus colegas podem dizer o que eles quiserem. Agora, vocês têm a capacidade de raciocínio de concordar, de pensar de que tudo que foi elencado aqui, tudo foi cumprido a risco, com exceção dos 25%. Então, vocês acham que foi pedido para não ser cobrado os 25%? A conclusão é sempre sua. Muito bem. Olha só, eu acho que todos comentaram. Tu ainda tens alguma coisa para concluir, por favor? Para fechar, não dá para falar de outra coisa, Aricleto, quando todo um setor produtivo exportador será prejudicado. O Arthur Lemos trouxe os dados aqui do Rio Grande do Sul, dos nossos vizinhos, dos gaúchos que serão prejudicados com mais essa taxação do governo americano. Então, é por isso que a gente fica aqui falando sobre o assunto que é o assunto do momento. Mais uma taxação. E, aliás, essa taxação, ao final da investigação que o Trump está fazendo em outros países, como China, Índia, Rússia e etc., pode crescer ainda mais 10%. É o que está lá nesse documento também. Quem falou em taxar o PIX não fui eu, não foi o Leonel Hadi, não foi ninguém nessa bancada. Quem falou em taxar o PIX foi o Paulo Guedes, numa entrevista em que ele disse que o PIX sim teria que ser taxado. Foi ele que disse isso. Que o Trump não quer taxar PIX. O Trump quer o final do PIX, que é a morte do PIX. É isso que o Trump quer. Com apoio, claro, do Tário Flávio, do Eduardo Bolsonaro, né? E o pai do PIX é o Temer. Me custa dizer isso, eu também não gosto do Temer. Eu sei que tem muita gente que não gosta aqui do Temer, mas ele é o pai do PIX. Aliás, o pai do PIX é o Banco Central, tá? Eu sei, a gente escuta muita bobagem aqui, eu concordo contigo. Agora, só que eu não falo sobre o pai do PIX é o Banco Central. Sabe por quê, Magda? Só um minutinho de educação só. Olha só, o Banco Central é o pai do PIX, sabe por quê? Porque lá no início do governo do Temer, se votou uma lei no Congresso Nacional que se deu independência ao Banco Central. Portanto, o Banco Central é independente das ações governamentais e da política do governo. Então, ele, por sua iniciativa, criou o PIX. E o PIX começou a ser criado em 2016 e foi arredondado em 2018. É só pesquisar aí, bota no Google, não precisa acreditar em mim. Mas, em 20 segundos, criar a história do PIX aqui, dar até certidão de nascimento,
Aí me parece um pouco demais. Bom, eu dei a certidão de nascimento e eu peço exatamente o que você pediu. Pesquisem e verifiquem se o Banco Central pode, por sua conta e risco, alterar formas de pagamento. Não é, cara, tu fica dizendo bobagem, mentira, cara. Porra, esse programa tem que ter um mínimo de ética na hora de se botar os temas no ar. Sim, vai não aprendeu comigo, não. Comigo você aprende, porque eu já errei aqui, mas eu quando erro peço desculpas. Vocês falam merda toda noite, pede uma desculpa aqui. Mas é verdade, é verdade. Vocês ficam cuspindo bobagem a noite inteira aqui. Ah, porra. Não, eu sou assim mesmo, eu sou queridinho. É que isso dá volta, né? Eu sou queridinho. Chegou. Não, o que dá voto é trabalhar sério. Eu Tem vergonha na cara, isso é que dá voto. Eu tenho. Isso é que dá voto. Eu só queria complementar em relação ao... Pois não, Ali, pode falar, por favor. A percepção, porque assim, não é sobre não falar, né, Guto? Não é sobre tapar o sol com a perneira. A questão só, e assim, a minha sensação é que a gente traz os assuntos e o que menos importa é resolver problema nesse país. A única coisa que importa aqui é ou o Flávio ou o Lula. Ou o Flávio ou o Lula, quem tá mais errado, quem ralou mais com a gente. Entendeu? Agora, sim, é um assunto importante, essencial, como tantos outros. Vamos tentar resolver? Como? Ah, bom. Aí ninguém resolve. E mais, o próprio presidente do país não parece querer resolver. Então, assim, porque essas coisas vão rolando... Gente, pelo amor de Deus... Tá, chega, a gente só fala Flávio Bolsonaro. Aliás, só Flávio Bolsonaro mesmo nos últimos dias. STF, agora tá esquecendo o STF, né? Tô até com saudade do Alexandre de Moraes. E até isso me dói, porque a gente não chega a lugar nenhum e nós não vamos chegar a lugar nenhum assim. Então, só para finalizar, para não parecer que a gente tem que ser alienado, não, nós não temos que ser alienados. A gente só tem que parar de ser torcedor organizado, olhar para os problemas que são muitos que a gente tem e resolver. É isso. Aliás, coisa que a gente também aqui não faz, e não tenta pensar em nada. Tem liberdade de trazer o assunto que tu quiser. O assunto que eu trouxe hoje é o assunto que tá na pauta. Mas tu trouxe o teu assunto. Cada um traz o assunto eu não sou contra tu trazer teu assunto, Guto. Pelo contrário, nós temos que trazer os assuntos. O problema é que a gente só fica... Que o nome do programa é Atualidades. Eu trouxe o assunto de hoje. Isso não é Atualidades. Isso não é Atualidades. Isso é cada um dando a sua opinião. Aconteceu hoje. Bom, vamos voltar ao que interessa. Os atores, os artistas da notícia não são vocês, então não interessa, tá? Então vamos lá. Vamos continuar tentando dar uma seriedade no programa e levar alguma coisa boa com respeito ao telespectador. Secretário de Trump diz que o Brasil não é amigável aos Estados Unidos. Mas o que eu vou fazer? É o assunto. Marco Rubio. Marco Rubio. Tem no dia de hoje. Ele falou no dia de hoje. Só um detalhe, já que fica falando por cima, eu só quero trazer 2 pontos aqui, 2 frases, para a gente encerrar também esse debate. Primeiro, o que o Bolsonaro falou sobre o Pix? Não li sobre isso. Quando perguntaram para ele, e o Pix, Bolsonaro? Ele disse o seguinte, não li sobre isso, não tomei conhecimento. O Tarcísio está desregulamentando a aviação civil hoje. Não sei se é sobre aviação civil. Essa é o guerreiro que queria... Qual é a data disso? No dia que lançaram o Pix. No dia que lançaram o Pix. É verdade, tem entrevista dele. 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 E outra sobre o Paulo Guedes. Paulo Guedes falando sobre taxar o Pix. A ideia de tributar não é só consumo e renda, mas também transações. Era uma ideia que nós consideramos desde o início, nunca foi CPMF. Você nem vai passar mais em banco, você vai pagar seu celular, encostar no outro e o cara transfere o dinheiro de um ponto para o outro. Então, como é que você vai tributar essa transação? Ele falando sobre taxar o Pix, está aqui, Paulo Guedes em 2020. Voltando, então. Não adianta, vocês queriam taxar o Pix, beleza. Mas foi proposto. Foi proposto. Vamos lá. Volto, então, ao meu tópico. Então, assim, ó, eu volto ao meu tópico. Tá, olha só. Tu saiu do teu tópico, tu perde o teu outro horário, Não é possível. Então, é 1 minuto. Vamos lá, então. Tu usou. Vamos lá, Marcos. O que eu tô te pedindo. Beleza, eu gostaria que a minha fala fosse, então, garantida.
garantida. Tá, Vamos lá. então é mais rápida. Frase do Marco Rubio. Frase do Marco Rubio, que tinha um cunhado traficante que ele apoiou até o último dia na cadeia. E que agora quer falar sobre traficante. Mas vamos lá. Você está tentando descobrir qual dessas duas opções é que é melhor para os Estados Unidos e que seja menos prejudicial aos nossos interesses. Agora, nesse hemisfério, uma colisão de países amigáveis, mais de uma dúzia, se alinham com o nosso país. Ou seja, ele fala literalmente que está fazendo escolhas que favoreçam exclusivamente os Estados Unidos e os seus próprios interesses em detrimento dos interesses dos demais países da América. Essa é a fala do Marco Rubio, que se junta à fala do ministro da Guerra, agora o secretário da Guerra, né, que disse o seguinte, que a América é quintal dos Estados Unidos. Foi dito literalmente. Então a gente vai juntando os pontos e começa a observar por que eles estão articulando com aqueles que batem continência para a bandeira de outro país, né? Como bateram continência para a bandeira dos Estados Unidos. Nesse sentido, eu discordo do Bibo, que ele diz que a nossa bandeira jamais será vermelha. Jamais. Não, ela será vermelha, branca, azul com estrelinhas. É exatamente isso que vocês querem. É isso que vocês querem. Não querem mais usar verde e amarelo. Não querem mais usar verde e amarelo. Eu gosto muito daquele terno, Bibo. Eu gosto muito do teu terno, mas vocês batem continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então, esse é o Marco Rubio, que quer interesse simplesmente favorecer o seu país e não favorecer a economia do Brasil e nem a nossa soberania. Vocês só maculam as imagens de vocês, as pessoas que vocês são. Porque não se entende nada do outro lado. Vocês não... Mas é que tu provoca, né? Então não, tu é o que mais provoca. Tu e aquele. Então eu tô te pedindo para não provocar. Eu não falo em cima do que ele fala, né? Então tá. Então vamos parar. É aquilo, né? Quando a gente começa a esmagar uns e outros, aí eles começam a ficar nervosos. Tá, não, agora não... Venceu o assunto. Venceu o assunto. Venceu o assunto. Eu vou falar de outra coisa. Eu vou falar da pane, sistema que impede decolagem de voos para São Paulo no aeroporto de Brasília. Então, Magda, mais uma vez... Se tu tivesse dentro desse avião, ele caísse. Eu me livrava de vocês uma vez só. Eu avisei. Mais uma vez, o nosso centro, né, São Paulo, por falha em sistema, nesse caso foi um falha de sistema, que a aeronáutica assumiu o problema, fez com que diversos voos no país inteiro fossem cancelados, fossem também alternados os horários, causando uma série de prejuízos, tanto econômicos, financeiros, também como com os passageiros. E não é a primeira vez que acontece, né? No mês passado, pousos e decolagens foram suspensos em razão de pane geral na torre de controle do aeroporto de Guarulhos. Nosso país já teve um problema no passado com questão de operadores de voo, dificuldades profissionais que faltavam e tudo mais, e a falta de investimento tem levado a essas panes que prejudicam a economia brasileira. Muito obrigada. Vamos encerrando aqui na TV o nosso Atualidades Pampa de hoje. Estivemos com transmissão ao vivo nos lares de mais de 11 milhões de gaúchos. Nós seguimos na companhia de vocês pelo YouTube do Atualidades Pampa. Então, acessa aí youtube.com/atualidadespampa e continue conosco, acompanhando os principais assuntos do dia. Sempre lembrando, mais do que nunca, as manifestações, ações e comentários emitidos neste programa refletem a opinião e o comportamento dos comunicadores, né? TV Pampa. Mas essa é a TV Pampa, a TV dos gaúchos.
Temos. Mais uma falha no nosso sistema aéreo, partindo do nosso centro industrial e econômico, São Paulo. Na manhã de hoje, a aeronáutica passou por pane no seu sistema, dificultando decolagens, atrasando uma série de voos, cancelando outros tantos, afetando a todos os destinos no Brasil, Porto Alegre inclusive. Não é um mero dissabor. Atrasos, cancelamentos de voos, além do dissabor de quem é passageiro e acaba tendo que esperar, geram também prejuízos econômicos, porque você acaba dificultando o voo em todo o país. Até porque, na malha, voos que chegam e partem de São Paulo fazem conexões com outros estados. Fosse isso, Magda, apenas um fato ocasional, ok, falhas acontecem, precisam ser corrigidas. Mas no mês passado, pousos e decolagens foram suspensos em razão de pane geral na torre de controle em São Paulo. Ou seja, tem sido recorrente atrasos, problemas de voos partindo e também recebendo voos no estado de São Paulo, que é o maior estado, que é o nosso centro nevrálgico econômico, financeiro e também populacional. O que preocupa efetivamente é que já tivemos problema no passado, com problemas de operadores de voo e dificuldades de profissionais nessa área, que estejamos à beira de ter uma pane, aí sim, geral, causando muito prejuízo por ausência de uma gestão de regulação dos aeroportos aqui no Brasil. Alguém quer fazer algum comentário? Senão eu vou passar para um outro assunto. Tá. Ok. Vitorino, eu preciso que tu fale sobre a votação de hoje. Notícia boa. Uma notícia boa, importante, interessa a todo mundo e não tem gritaria. Pois é, Magda, uma taxa que há muitos anos a Assembleia Legislativa estava, pelo menos desde que eu fui para lá, a gente tenta derrubar essa taxa e vinha encontrando muita dificuldade, porque na tramitação para derrubar essa taxa, a base do governo literalmente sentava em cima. O projeto ficou 2 anos parado numa gaveta e não conseguia tramitar. É um projeto do deputado Rodrigo Lorenzoni que extinguia a taxa do CRLV. Essa taxa que é paga para a emissão de um documento e que nunca, desde 2020, não é impresso. A taxa hoje é 114 e alguma coisa e iria para, evidentemente, em janeiro para um valor maior. Pois bem, o deputado Rodrigo Lorenzoni entrou em contato comigo e disse que ia pedir o projeto de volta, porque pelo regulamento, as normas internas da Assembleia, o regimento interno, o parlamentar tem 30 dias, 15 com mais 15 para apresentar o relatório. Não apresentando, o autor do projeto pode pedir o projeto de volta e ir para uma redistribuição. E nessa redistribuição, eu pedi o projeto e apresentei o relatório em 24 horas. O projeto continuou tramitando, eu não sei, eu acho que ele foi para a Comissão de Serviços Públicos ou Segurança, eu não sei, mas ele tramitou também muito rápido em outra comissão e hoje finalmente foi para o plenário e foi aprovado por unanimidade. Todos os parlamentares, 45 votos a 0, aprovaram a extinção dessa taxa do CRLV a partir de 2027. Ela vai para agora o governador pode vetar, ela volta para a Assembleia que pode derrubar o veto. Ou o governador pode se omitir e, em 30 dias, o presidente da Assembleia sanciona essa lei extinguindo a taxa. E, em último caso, que é o que a gente espera, o governador sanciona essa lei e acaba com essa taxa de uma vez por todas. É uma pena que o governador tenha esperado até o último ano para que a extinção dessa taxa fique no colo do próximo governador, seja ele, governador ou governadora, seja ele qual for. Mas, pelo menos, conseguimos extinguir essa taxa. Vai sobrar mais R$ 114 e uns trocadinhos em janeiro para os proprietários de veículos ao motor do estado do Rio Grande do Sul. Bom, Biba, eu quero que tu fale o teu assunto. Tá bom. Tá? Porque senão nós vamos deixar para trás. Perfeito. É um assunto muito bom. Tá ótimo. Essa aqui é uma boa notícia, porque quantas pessoas perdem tempo, ficam sem decisão, ficam preocupadíssimas com a declaração do imposto de renda. Essa aqui é uma boa notícia. Tem bons momentos. O ministro da Fazenda, o Dário Durigan, que ele pretende em 2 ou 3 anos, ele quer tornar automática a declaração do imposto de renda.
Isso é muito importante, porque com a tecnologia que nós temos hoje em dia, não tem como desviar dinheiro de um lado para o outro. Então, não tem como também nós não termos, pelo menos, essa vantagem de quando chegarmos ali por abril, maio, termos já praticamente pronta a nossa declaração de imposto de renda. Só que viria de uma maneira e nós teríamos que conferir, porque muitos dados são dados por terceiros. É bem mais fácil conferir se está certo ou não está do que sair atrás do documento para tudo que é lado, como acontece hoje. Nos dias que vivemos hoje, com a tecnologia, com inteligência artificial, é inaceitável. Então, parabéns ao ministro da Fazenda por esta tentativa. E acredito que não chegue a 2 anos se ele se empenhar, porque, de fato, nós precisamos agilizar o Brasil em todos os segmentos. E o imposto de renda é o que traz um grande dinheiro para o país, evidentemente, principalmente para quem produz. Quem produz, empresas e também pessoas físicas, né, que têm os seus escritórios por aí fora. Agora, é uma belíssima decisão que, nesse caso aqui, eu bato palmas e que o quanto antes seja implementado, porque não é fácil. E eu quero saber também, uma curiosidade minha, que eu li várias matérias e não vi nada. Eu quero saber se inclui aqui, quando fala em bancos, se tem investimento em Bolsa de Valores, que já vem pronto, que tem que ter, é fácil de rastrear, se tem Bitcoin e por aí fora. Tem que ter todo o apanhado do que uma pessoa mexe financeiramente na sua vida durante o ano. Eu vi a entrevista do Durgan e a ideia dele é a seguinte, é integrar todas essas fontes de informação. Então, hoje você precisa buscar uma fonte e anexar a sua declaração, buscar outra. A ideia dele é a seguinte, é integrar tudo. Por exemplo, se você tem uma aposentadoria, você não precisa entrar lá no site do INSS e pedir o termo de aposentadoria com os valores. Automaticamente se vincula ao seu CPF e você recebe o cálculo pronto. A ideia dele é essa. Aí envolve bolsa também. Vai ser complicado, mas se der certo, vai ser uma maravilha, porque aí você não... Mas tem inteligência artificial para isso, não tem como. Nós estamos vivendo no tempo da pedra, por enquanto. Parabéns ao Durgan, caso consiga. Pois não. Acho que alguns colegas não conhecem a declaração de renda pré-preenchida, que já faz isso. É o que tem hoje, né? E já faz 2 anos, né? Sim, a declaração. Mas não chega a só revisar. Não, então não é o sistema, é o alcance dos dados. Que eu acho que é o que tu falavas aqui. Vamos lá, a declaração pré-preenchida, hoje tu não precisa pegar o teu empregador e trazer para a declaração de renda. Tu não precisa trazer... São várias as rubricas, as trabalhistas, todas que já vêm para a tua declaração pré-preenchida. O que tu abordavas, que me parece que é a questão, é se algumas operações que não são do cotidiano já estariam. Me parece, é por isso que ele pede esses 2 anos para cumprir 100%, porque hoje se tu vai num médico e esse médico declara na dele, eu declaro na minha, ela vai dar congruência, ela vai bater e vai passar. Eu trabalhei na Rede Pampa, a Rede Pampa vai fazer a sua declaração lá e vai dizer, o Ruschel ganhou X, eu, quando for peço a minha pré-preenchida, como já venho fazendo há 2 anos, já aparece o que eu recebi aqui. Então, nós estamos com o sistema muito avançado. A questão é que tu trouxesse algumas matérias aqui, bitcoins, qual é a relação legal, né? Então, me parece que nós precisamos fazer, nesses próximos 2 anos, é isso que ele quis, uma atualização legal, uma atualização da legislação do que pode estar ali para que ele feche 100%, porque o sistema hoje é excepcional. Eu fiz, contando para vocês, que passava uma semana fazendo a declaração de imposto de renda, não dá 10, 15 minutos hoje, porque ela vem semi-pronta, tu confere os números, pode acrescentar alguma outra coisa ali, mas em 5 minutos a declaração de renda está pronta. Vera. Que bom se nós tivéssemos essa forma tão automática para todas as questões que envolvem, por exemplo, no caso da prova de vida. Vocês devem estar lembrados que foi divulgado há algum tempo que pessoas idosas que são ou pensionistas ou que estão aposentadas e que precisam anualmente ir até uma agência bancária, sua agência, fazer uma prova de vida, né? Ou seja, comprovar que elas continuam vivas e, portanto, se justifica o fato de estarem recebendo a aposentadoria ou a sua pensão. Eu lembro que isso chegou a ser levantado, mas não se concretizou. E eu falo isso por experiência familiar. Então, o idoso tem que ir até a instituição bancária,
anualmente, o que é extremamente complicado. Às vezes tem que conseguir marcar um horário com o seu gerente de contas para chegar até lá. Tem uns que não se locomovem, Tem uns que não se locomovem, tem que se solicitar que o banco envie alguém até a residência, né? Ou até o residencial que essa pessoa está. Porque me parece uma forma muito racional haver também um cruzamento de informações. Por exemplo, se esse idoso, se ele fez as vacinas, está lá o nome dele. Então, anualmente. Se ele tem uma conta bancária ativa, se ele foi hospitalizado, se ele foi num posto de saúde. Então, esse cruzamento de informações poderia trazer uma segurança, né, para o INSS de que essa pessoa está viva. Porque, comprovadamente, ela foi até um médico, até um banco. Então, isso tem que ser realmente atualizado, porque eu até perguntei no banco se era necessário, por exemplo, a minha mãe tem 94 anos e eu puxei, né, no banco de mas pessoal, não havia uma lei, não havia um combinado, um ajuste de que haveria um cruzamento de informações, mas não é seguro. A pessoa pode vir a perder a aposentadoria ou a pensão. E aí é um processo extremamente complicado para que ela possa vir a ter acesso ao que lhe é de direito. Rádio para o Bibo poder concluir. E o Thiago também. Tá, maravilha. Então sejam breves, por favor. Bom, é uma grande iniciativa do governo brasileiro nesse momento e que avança, como falou aqui o Ruschel, né? Já temos a pré-preenchida, mas a ideia do Duriga é que até 2029. Então, o prazo que ele dá para que ninguém mais faça a declaração do imposto de renda é o ano de 2029. Então, provavelmente o ano que vem teremos uma nova leva e assim por diante, gradativamente, até mais ninguém ser obrigado a fazer a declaração pelo sistema estar totalmente integrado. Isso também vai favorecer o combate ao crime organizado, porque justamente por essa automação e esse acesso a um banco de dados gigantesco, a Receita Federal vai poder observar lavagem de dinheiro, questões que envolvem o crime organizado. Então, além de ser muito bom para o cidadão comum, porque ele não vai mais precisar, provavelmente, contratar um contador, né? Vai facilitar muito, vai ter menos tempo de gasto com a declaração, menos custos, também vai auxiliar em muito o combate à lavagem de dinheiro do crime organizado. Tiago? Eu tenho um pé atrás com esse avanço do Estado sobre as individualidades, sobre o que o senhor e a senhora fazem com o seu dinheiro. Por que o Estado tem que saber tudo o que o senhor e a senhora fazem com o seu dinheiro? Já não tem o imposto retido da fonte? Quer dizer, daqui um pouco vai ser tudo online e a gente tem visto o STF agindo fora da lei, por exemplo, né, condenando inocentes e tal. E daqui um pouco, se o Estado chega, como é lá na China, alguém aí da bancada esteve na China outro dia, e lá é tudo digital. E aí os caras chegam assim, olha, Thiago, você está condenado e pum, bloqueia as suas coisas, você não vai ter dinheiro nem para comer. Só permite uma parte? Mas bem rapidinho. Bem rapidinho. Porque tem a gente queixa pra falar. esse ano, muita gente pagou imposto, mesmo tendo praticamente a mesma renda, alegando de que o governo cortou pelo menos uma dúzia de isenções. Não duvido. E aí, gente que pagava X, pagou 2X de imposto, mesmo mantendo a mesma alíquota, a mesma alíquota. Mas cortando as isenções, o imposto veio muito mais alto. Para concluir... Eu deixo essa reflexão sobre até onde nós vamos deixar o Estado avançar sobre a nossa propriedade, sobre os nossos ganhos, sobre as nossas individualidades, porque a lei diz que nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. É o Estado, o ente público, que só pode fazer o que a lei manda. Então, uma vez que nós não fazemos o que a lei proíbe, nós temos a nossa individualidade. Então, eu me preocupo, nesses tempos sombrios de Suprema Corte no Brasil, me preocupo com essa automatização total e 2029... Daqui um pouco eles vão ter a sua carteira, o seu dinheiro, os seus investimentos na mão. E basta ir contra, e como é na China. A China não tem liberdade por isso. Se você fala contra os comunistas lá, pum, bloqueia a tua conta quando não te mandam para a terra do pé junto. Então, eu tenho diversas ressalvas sobre a invasão do Estado sobre a individualidade do pagador de impostos. Arthur. Bom, eu diria
que nos dias de hoje ela já é automatizada. Ela está em processo de transição, que é a que o Ruxo aqui trouxe, a declaração pré-preenchida, em que você tem a responsabilidade apenas de confirmar que os dados ali lançados estão corretos. Aliás, é o que vai acontecer daqui a 3 anos. Eu não creio que a pessoa física deixará de... não vou mais fazer a declaração. Não, ele vai ter que fazer a declaração, apenas ele vai ter que confirmar dizendo: essas informações que estão aqui comigo, elas estão corretas, sim ou não? Porque é a partir da sua manifestação, se está correta ou não, que ele passa a assumir a responsabilidade por aquelas informações, e a Receita não tem mais responsabilidade sobre isso. Quem tem é quem disse que esses dados eram corretos e verdadeiros. E assim já o é. Acredito que são poucas informações que ainda não estão sendo capturadas por esse sistema de automação por parte da Receita. Salvo, se eu posso arriscar aqui, um deles é o pagamento de dividendos de empresas, que quem tem ações em bolsa recebe por vezes dividendos dessas empresas. Essas informações ainda não estão sendo alimentadas de forma automática. Mas, quero ressaltar, não prescindirão de fazer. E, aliás, hoje em dia, se já não quiserem contratar alguém para fazê-lo, podem fazê-lo que não tem mistério algum. Basta ler ali o manual da Receita e seguir o passo a passo e fazer essa declaração. Para concluir, Bibo, por favor. Se o governo quiser, para o próximo ano já pode fazer a declaração automática. Tem tecnologia de sobra para isso. Não tem. Quem tem bolsa de valores, criptomoedas, por exemplo, não teve nada com a pré-preenchida. Agora, eu fico feliz porque organização criminosa será o último ano que eles ficarão fora, porque no ano que vem nem mais existirão. E precisa, sim. Imposto de renda não pode mais ter para aposentado. Aposentado não pode pagar imposto de renda. Trabalhou a vida inteira, não pode pagar imposto de renda aposentado. Botou? Magda, um abraço hoje especial para o nosso amigo Alexandre Lau, da Lau Center Ótica. Semana que vem já vou vir com outro óculos aqui, Magda. Porque tem que passar lá no Lau, renovar os olhos, né? E o Lau está abrindo uma nova loja agora, lá no Quinta Avenida Center, inaugura dia 8 de junho, Magda. Muito bem. Vera Armando. Eu quero mandar um abraço e uma dica. Primeiro, um abraço para as meninas que nos recebem tão bem e que entendem tanto de moda e sabem realçar o que nós devemos usar em cada momento, o nosso dress code. São as meninas da Rabush, Praia de Belas, 3º piso. E quero fazer um convite para você dar uma chegadinha até lá e ver os modelos incríveis e quentinhos que estão chegando toda semana. A ANAC vai cortar 40% da fiscalização do setor aéreo após um bloqueio no orçamento. Oi? Pois então, a verba da ANAC é curta como o meu tempo, então eu vou ser bem enxuta aqui. Vai cortar 40% da fiscalização. Gente, o que é fiscalização? É simplesmente tudo, né? Aquele momento antes do aviãozinho voar, para ter certeza que está tudo bem, para ver se a pista está bem, para ver se os pilotos têm as certificações. 40% será risco. enxugado. Se aquele avião que tu disse que tu quer que a gente tivesse, não vamos mais, porque afinal de contas o risco é grande. Isso decorre, sim, de uma contenção de despesas do governo, que já está para lá de Bagdá, né? Não vou falar isso, que é capaz de acharem ainda que tem uma outra briga acontecendo, que já se estourou todo e está tendo que cortar gastos a todo custo. Bom, o resultado nós vamos ver em uma área que é bastante delicada e que corre o risco. Todos nós corremos riscos, todos, né? É uma questão de mobilidade, né? Já é um setor que está muito caro. Sabe-se lá o que vai acontecer com a redução de profissionais disponíveis nas mais variadas áreas e, sem dúvida nenhuma, também com o enxugamento de voos que deve acontecer, porque se não tiver o ok para voar, não voa. Então, é essa notícia, né, maravilhosa. E a pane que nós tivemos hoje, até o Arthur ia dar mais detalhes, né? Também já vem mostrando que as coisas são importantes. Isso aqui não adianta, né? Não vamos levantar voo. Muito bem.
Estamos encerrando a Atualidades Pampa de hoje, com transmissão ao vivo para mais de 11 milhões de gaúchos. Obrigada a você, de todo mundo, que nos assiste pelos canais digitais da Atualidades Pampa no YouTube e também pelo app da TV Pampa. Sempre lembrando, mais do que nunca lembrando, tudo que eles fazem aqui, que eles dizem, que chama manifestações emitidas neste programa, refletem a opinião do comunicador e não da TV Pampa. Mas essa é a TV Pampa, a TV dos gaúchos.